Olá, galerinha, tudo bem com vocês? O nosso vídeo 40, ele vai falar sobre regra de 3 simples. Sou a professora Elkiane Luiz, com o componente curricular Matemática. Vamos conhecer como trabalhar regra de 3. A regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 delas. Devemos, portanto, determinar valor a partir dos 3 já conhecidos. Então, nós temos 4 valores, onde 3 a gente conhece e 1 a gente vai descobrir qual é esse valor. A regra de 3 simples relaciona duas grandezas diferentes através de uma proporcionalidade entre elas. Você lembra que já estudamos sobre isso, né? Sim, essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos ver alguns exemplos. Com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Quantos biscoitos poderemos fazer com 1.800 gramas de trigo? Então, logo, se a grandeza cresce e a outra também, elas são diretamente proporcionais. Por quê? Se 600 gramas a gente produz 50 biscoitos, então 1.800 gramas. Não aumentou as gramas de farinha? Então, se aumentou as gramas de farinha, com certeza vai aumentar também o número de biscoito. Então, se aumentou o número de gramas, né? Então, vai aumentar o número de biscoito. Então, são diretamente proporcionais. Tá aqui a setinha onde você está vendo, a setinha está descendo, por quê? Porque aumentou, de 600 aumentou para 1.800 gramas. A outra setinha, por quê? Porque vai aumentar. 600 gramas, eu produzi 50 biscoitos. Então, 1.800 eu vou produzir mais. Então, aumentou as gramas, também vai aumentar os números de biscoito. Observação: as setas com o mesmo sentido indicam que as duas grandezas são diretamente proporcionais, porque olha as direções das setas, como é que elas estão no mesmo sentido. Então, elas são diretamente proporcionais. Na tabela, utilizamos o x para representar o valor desconhecido que descobriremos com a regra de 3 simples. Mas antes precisamos saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como já foi falado, se aumentou o número de gramas de trigo, também vai aumentar os números de biscoito. Então, vai ser o quê? Diretamente, então vai ser diretamente proporcional. É muito simples. Vamos comparar as duas grandezas através do raciocínio lógico. Então, com 600 gramas, eu produzi o quê? 50 biscoitos. Então, foram 600 gramas, a gente produziu 50 biscoitos. Então, logicamente, com mais farinha de trigo, produziremos mais biscoito. Então, a gente vai fazer a simplificação aqui. Então, nós temos aqui 600 sobre 1.800 é igual a 50 sobre x. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso cortar esses dois zeros no numerador e dois zeros no denominador. Para quê? Para poder a gente fazer a multiplicação ou divisão de números menores. Então, eu pego e corto os dois zeros aqui e os dois zeros aqui. Então, ficou 6 sobre 18. Eu pego e multiplico o quê? Porque aqui é uma proporção, né? Então, eu vou multiplicar os meios pelos extremos. 6 vezes x é igual a quanto? A 6x. 18 vezes 50 é igual a quanto? A 900. Temos aqui uma multiplicação para poder encontrar a incógnita. Então, isolamos x. Se é uma multiplicação, quando passamos para o segundo membro, é
trocamos, no caso, invertemos não, no caso, há o quê? No caso, é uma multiplicação, passando para o segundo membro, vai ser o quê? Uma divisão. Então, ficar 900 sobre 6. X é igual a quanto? 900 dividido por 6 é igual a 150. Logo, poderemos produzir 150 biscoitos. Então, aumentou de 50 para 150 biscoitos. Se aumentou o número de gramas, vai aumentar também o número de biscoitos. Então, é diretamente proporcional. Vamos ver outro exemplo aqui. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, aqui a gente está vendo que eles trabalhavam 8 horas por dia e ele realizou esse trabalho em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido, vai diminuir de 5 horas. Em que prazo? Então, a gente vai analisar esse prazo, se vai ser maior ou se vai ser menor. Então, a solução. Diminuindo o número de horas trabalhadas por dia, o prazo para o término aumenta. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que são 8 horas, eles fizeram no prazo de 20 dias. Então, se eu reduzir, eu vou diminuir o número de dias, de horas por dia, quer dizer. Então, vai o quê? Vai aumentar ou vai diminuir? Então, vai aumentar. Por quê? Porque vai diminuir as horas, então vai aumentar o tempo. No caso, vai ser maior. Então, um vai diminuir, o outro vai aumentar. Então, aqui a gente está vendo que as setinhas, uma sobe e outra desce. Então, são o quê? Inversamente proporcionais. Vamos montar a equação e resolver a proporção. Então, como é uma proporção que é inversamente proporcional, então nós vamos inverter os valores. Então, quem está no denominador passa para o numerador. Quem está no numerador passa para o denominador. Então, nós vamos aplicar a relação fundamental da proporção. Então, x vezes 5 e 20 vezes 8, aplicando a relação fundamental das proporções. Então, 5 vezes x, 5x, igual a 20 vezes 8, é igual a 160. X é igual a 160. O 5x está multiplicando. Quando passa para o segundo membro, inverte. Então, no caso, vai ser a divisão. 160 dividido por 5, x é igual a 32. Então, a equipe fará o mesmo trabalho em 32 dias. Então, se diminuir o número de horas, então vai aumentar o número de dias. Obrigada pela atenção e até a próxima aula e fiquem com Deus. E pratiquem bastantes atividades, pois é através das atividades que a gente consegue aprender. Fiquem com Deus.